Então vamos lá, né? Esse exercício tem um bom tempo que está no material de vocês. Ele tem um macetezinho para fazer a leitura, né? É a leitura do relógio, a leitura atual e a leitura do mês passado. Hoje já modernizou demais. O camarada tem um aparelho, um dispositivo que parece uma máquina de cartão, daquelas maiorzinhas, né? Essas pequenininhas de hoje não. Parece uma máquina de cartão que ele chega, digita e tem algumas situações que já imprime ali na hora a conta já, ele já põe no seu correio ali, né? Mas há pouco tempo não era tão moderno assim. No sistema tem a leitura do mês passado, né? E aí ele passava a fazer a leitura atual, lançava no sistema, automaticamente o sistema olha quanto que você gastou no último mês, né? Sabe o valor do quilowatts-hora e pronto, tá certo? Prontinho. Bem, é, tem uma atividade que eu fiz uma vez com o terceiro ano, talvez eu faça de novo com vocês, que era justamente pegar a conta de luz e estimar mais ou menos o que cada um representa na conta do mês, né? O que cada um mais ou menos gasta no mês, é responsável por gastar quanto, né? Bem, a energia elétrica consumida nas residências é em quilowatts-hora, é medida em quilowatts-hora, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, né, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena, do milhar. Né? Se o ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Olha só, ele até te dá a dica aqui. Né? Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes, né, tenham sido, deixa eu admitir o povo aqui, tenham sido feitas em uma cidade em que o quilowatt-hora fosse 0,20 centavos. Hoje é aproximadamente R$ 1. Né? Você pode abrir sua conta que você vai ver. O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de quanto? Bem, vamos dar uma olhada em quanto que ele gastou no mês passado, tá certo? Né? Ou, melhor, né? No atual, né? Vamos dar uma olhada quanto que ele gastou no mês atual, quanto que ele gastou no mês passado, e aí a gente olha quanto que ele tem que pagar. Bem, pelo menos em quilowatts-hora, e depois a gente converte isso em dinheiro, né? Depois a gente converte isso em dinheiro. O mês atual tá aqui, ó. Beleza? Deixa tá aqui. Nossa, tinha que dar um zoom nesse negócio aqui para enxergar esse relógio aqui, né? Olha só, a leitura atual eu tenho que olhar da seguinte maneira: isso aqui vai compor o número tudo que eu tenho que achar, né? Da direita para a esquerda, como ele disse, né? Só que, olha só, tem uns que é sentido horário, como esse primeiro aqui. O próximo, ele não é sentido horário, é sentido anti-horário. Aí o terceiro, sempre da direita para a esquerda, ele é sentido horário. Tá vendo que coisa? E o outro vai ser sentido anti-horário. Então ele fica alternando, tá? Porque ele fala lá, se o ponteiro estiver, tá até aqui ainda, ó. Se o ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número. Bem, o último número ultrapassado. Ou seja, esse aqui está no sentido horário. Tudo bem, bateu no 3 direitinho. Mas se tivesse aqui no meio, ó, eu ia pegar o último número, que era o 2. Só que o segundo já não é no mesmo sentido. Mas deu certinho, que está no 3. Mas se ele tiver. No 8, perdão. Mas se ele tivesse um pouquinho antes aqui, ó, eu iria pegar o 7, né? Aqui, ó, o terceiro. Qual que eu pego se ele não está coincidindo com nenhum? O último que foi ultrapassado. Aqui já é no sentido horário. Então o último é esse aqui, o 7, né? E aqui nesse daqui da frente, ó, também. Ele não está em nenhum, então tem que pegar o último que foi ultrapassado. O último que foi ultrapassado foi o 2, porque ele tá aqui, ele já está vindo de cima para baixo. Perceberam? E aqui ele está vindo no sentido horário, ele está subindo aqui, ó. Aí ele não passou no 8 ainda. E aqui ele está descendo, já passou no 2, não passou no 3 ainda. Perceberam a maldade do exercício? Perceberam, galera? Ele dá essa dica aqui, mas assim, se você já está habituado com, com a questão, você pega rapidinho a dica dele aqui.
Mas, obviamente, se você nunca fez uma medida dessa daqui, você fica um pouco na dúvida ainda, tá? Tudo ok? Então eu vou tirar os números Ok. aí, tá? O primeiro aqui, então, ótimo, tá? É da direita para a esquerda. Então, o primeiro aqui é 3, o segundo é 8, beleza? Calma aí que o negócio que não era para abrir, que abriu. Todo mundo beleza aí que entrou depois? Tudo ok, né? Já li quantos aqui? Ô, canetinha. 3, 8. Aí o próximo, não, o terceiro aqui não tá no meio de ninguém, então o último que ele passou foi o 7. É por isso que ele falou, né? As unidades aí. E o último aqui, o último que ele passou foi o 2. Essa é a leitura atual, quilowatts hora. Ele também deu a dica que é da direita para a esquerda. O do mês passado, né? Vamos lá. Tá vendo que o primeiro aqui não tá nem no 3 e nem no 4, então eu pego o último, 3, vai dar, né, os quilowatts hora aqui. O próximo reloginho também não tá nem no 6 e nem no 7, eu pego o último, 6. O terceiro, nem nenhum nem no outro também, então eu pego o último, 5. E o último não tá também nem nenhum nem no outro, eu pego o último que é 2. Então aqui já dá para ter uma noção de quanto que eu gastei, tá? Foram 2.783 quilowatts atualmente, né? Menos onde eu parei no mês passado. Eu parei no 2.563. Então eu gastei 220 quilowatts hora. Isso foi o que eu gastei no mês. Tudo bem, galera? Tudo bem, né? Foi o que eu gastei no mês. É muito comum esse reloginho aqui ainda, tá? Então o que ele faz é esse aqui, ó. Lá na cidadezinha da minha mãe, tinha um cara que tava com preguiça de fazer e tava chutando os valores. Não tava passando e olhando, não. Bem, então tá aí, 220 kWh. Ótimo, peguei o consumo total. O valor a ser pago pelo consumo dessa energia é quanto? Aqui é uma. Ele está num paraíso, né? Ele está num lugar onde o quilowatts-hora, 1 kWh, né, custa 20 centavos, né? Ele gastou 220 quilowatts, então ele vai ter que pagar 44 alguma coisa aí, né? R$ 44. Olha que maravilha. Esse cara ele não tem geladeira, não, pelo valor, né? Ninguém paga isso aqui. Só de taxa de iluminação pública e as multas você já paga mais do que isso aqui, né? Sem geladeira, sem banho, só luz de vez em quando. Beleza? Então seria a letra E. Tranquilos? Dúvidas? Tranquilo, Tudo Carlos. beleza? Então alguém já tem alguma dúvida para mim? Quais são os exercícios, Carlos? Uai, daquela relação que eu passei, né? Mas se ninguém tiver demanda, você pode mandar o que foi. Pode mandar a dúvida aí. Aí para quem chegou aí depois, eu tava fazendo esses dois esse exercício, né, para encerrar e queria resolver esse aqui também para encerrar o capítulo e já dar início o módulo 5 que é o próximo capítulo aí, beleza? Mas como combinado, a aula de hoje e amanhã é para dúvidas, beleza? Pode Ô, perguntar. Carlos, uma Oi. coisa, a dúvida precisa ser daqueles que você selecionou só ou de qualquer um? Qualquer um daquela lista, dos que eu selecionei ou não, ok? Eu fiquei com dúvida. Ai, meu Deus. No capítulo de Socorro. eletrização, ele tá Ai, Carlos, no. peraí, socorro, que eu não tô sabendo, meu Deus, o que eu fiz? Ah, tá, pera. É isso mesmo? Ai, que eu cliquei sem querer no negócio.
Aí esse de aqui desenhar. é o 81. Tá na página 81, perdão. Tá na página 81. Beleza. Nas ilustrações, as cargas A, B e C são idênticas, têm mesmo valor e mesmo sinal. Ótimo, são todas idênticas. Estão fixas nas posições representadas e interagem somente por força colombiana. Ou seja, só força colombiana da Colômbia, né? Só força elétrica, então, tá? Ótimo. A ilustração que representa melhor a resultante das forças, né? QB e QC sobre QA, então QA vai meio que servir de referência, como se fosse minha provinha de teste, tá? Então minha carga de teste, quer dizer, ou carga de prova, né? Tanto faz, beleza? Ela é minha referência, eu não estou nem aí com que ela pode gerar campo, entendeu? Então minha carga de prova. Então, pela disposição, né, das cargas aqui, que é a mesma, eu só tenho que olhar, tem o mesmo sinal, qual sinal? Não sei, ou todo mundo é positivo, ou todo mundo é negativo, e eu quero saber qual que é a força que atua em A, beleza? Bem, primeiro que se eu for considerar todas positivas, a B e a C vão repelir A, né? Então, não é letra E, que parece que está puxando, pelo menos para o lado de B e C, né? Na verdade, A tem que ser jogado para fora, para longe de B e C, né? Então, eu eliminaria a letra E, eliminaria a D de dado. Então, eu vou ficar entre essas três aqui, ó, essas A, B e C. Ô Carlos, o que que você Oi. fez para descobrir que eram cargas positivas? Eu chutei. Na verdade, ele só falou que é mesmo sinal. A gente já tem uma tendência em pensar que, né, ou eu considero todo mundo positivo, ou eu considero todo mundo negativo. Tá certo? Se eu for considerar todo mundo, eu eliminei essas aqui, né? Mas se fosse, não tem como ser essas daqui, porque para ser essas aqui teria que ser atração. Para ser qualquer uma dessas duas aqui, ó, teria que ser atração. Aqui tem outra desvantagem também, ou uma observação importante nessa D, porque aqui está aparecendo, olha só, o vetor ficou na diagonal certinha, né? Então tem uma carga aqui, ó, que é a B, ela está mais próxima, bem mais próxima. Se a gente está falando, mesmo a gente falando de força, força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como as cargas têm o mesmo valor, o que vai desempatar aqui é a distância. Então, por exemplo, B e A está bem próximo, está uma distância D, por exemplo, né? A de C para A está uma distância duas vezes maior. Então, se você for pensar, a força que, né, se for olhar essas distâncias aqui, ó, por exemplo, no caso da D, a força que B faz é duas vezes que B faria em A, é quatro vezes maior, né? Porque a distância aqui, se aqui for D, que é 2D, como é o quadrado, né? E a distância aqui é menor, então seria uma força quatro vezes maior que a força que C pode fazer lá, né? Então o Ô vetor Carlos, ia puxar muito para o lado do B. Fala, amigão. mas se o gráfico de atração tivesse correto e tivesse puxando mais pro B, como é que você sabe se é a letra D ou a letra A? Tá, vamos lá então. Se elas não tivessem o mesmo sinal, né? Não, eu Desse, falo assim, tá vendo essa distância que A tá percorrendo no gráfico D, que tá sim, incorreta por conta que era para estar puxando mais pro lado B? exato. Se ela tivesse, se esse gráfico tivesse correto e tivesse dessa forma que você está Ele ia ter desenhando, que ser mais assim, ó. Mais se ele tivesse puxado, mais correto pro e lado do tivesse B. desse jeito, como é que você ia saber se é a letra A ou a letra D? Boa pergunta. Aí não tinha como eu separar, não. Porque se. Não, mas não tem como essas duas aqui, ó. Tem sim. Não tem como essas duas aqui, que é C e bola, atrair A, não. Sendo que elas são ou todas positivas ou todas negativas.
Mas eu entendi sua Mas se pergunta. elas forem todas negativas, vai acontecer atração, não vai não? Elas vão se repelir. Se forem todas negativas, vão se repelir. Do mesmo jeito, se forem todas positivas, vão se repelir. Na situação aqui da questão, elas sempre vão sempre se repelir. Sempre. Para ter algum vetor virado para o lado delas aqui, como a letra E, como o que eu desenhei aqui e o que já estava aqui originalmente, elas teriam que apresentar cargas diferentes. Né? No caso, A teria que ter sinal diferente de B e C. Por que eu sei que deveria ter carga diferente? Para B e C atraí-la, entendeu? E ter uma força resultante tentando aproximar de ambas, entendeu? Beleza, hein? Entendi. Entendeu, né? Então vamos fazer essa daqui. A B está muito próxima, então ela vai fazer uma força de repulsão bem grande aqui, ó. Se eu fizer 4 quadrinhos aqui, ó, né? Como eu tinha comentado aqui, né? A força potencialmente, né? Considerando essas distâncias aí, B sobre A tem que fazer uma força 4 vezes maior. 4 vezes maior. Então deu 4 quadrinhos aqui, ó. A força que B exerce em A, digamos assim, né? 4 quadrinhos, né? Faz de conta que é Newton. E a força que C faz em A também é de repulsão, né? Todas se repelem, só que é fazendo uma força menor, porque está bem mais distante. Então a força que C exerce em A é uma força de uma unidade só. Vou colocar aqui um newton. Então, se você somar essas duas forças que eu acabei de desenhar, vai dar uma resultante aqui na diagonal, bem acentuada, bem, né, próxima da força que A faz por ser a maior força, na verdade, 4 vezes maior. Tudo isso por quê? Porque a força é inversamente proporcional à distância. E aí, Bruna, tudo ok? Tudo, Carlos. Muito obrigada. Beleza. E aí, galera, mais alguma dúvida aí? Então tá. Eu vacilei aí, não esqueci de gravar esse pedacinho aqui. Bem, aqui ele dá a dica, né? Ele compara as duas forças, né? Fala que uma força depende. Essa constante aqui é a constante gravitacional, certo? Não é uma constante do meio, foi o que ele falou no enunciado. Em contrapartida, lá na força elétrica, nós temos uma constante aqui, ó, tá? Que é relativa ao meio, né? Mas ele fala que ambas são proporcionais à carga e tal, fala a distância é a mesma, a unidade é a mesma, uma é um coulomb e outra é um quilograma, mas fala da diferença absurda que é uma força da outra. Fala que na água esse valor é 81 vezes menor. Eu acho que você pensou o seguinte, mas calma aí, essa constante aqui, né, que parece que ele está questionando, né, que se colocar na água essa constante altera e automaticamente a minha força altera também, né? Aí ele fala que na água a força é 81 vezes menor, né? Bem, essa constante aqui, ó, ela é 1/4. Esse, essa constante aqui, ó, de permissibilidade elétrica, essa daqui que vai ser diferente na água, né? Ela vai ser 81 vezes maior na água, se eu não me engano. Aí, como ela é inversamente proporcional à constante que eu utilizo na a minha força se reduz 81 vezes, tá certo? Por isso que a letra E, né, a ser marcada aí, tá? A maldade toda é isso. Quem se reduz, até que ele até que não nos induziu ao erro, não. Essa questão do Enem, eu já vi ela cobrando, falando que é 81 vezes maior a constante de permissividade do elétrica, aqui é é, elétrica do meio, e essa daqui de per, permissividade elétrica, né? Permissão, passagem de corrente elétrica ou não, de transmissão de força ou não. Então, essa formulazinha, ela tá aí no capítulo de vocês, quase
ninguém usa ela, né? Então quem é 81 vezes maior, na verdade, é esse Ezinho aqui, ó. Então o seu K ele fica 81 vezes menor. Como a força é proporcional, ela reduz pela metade. Então quer dizer que o meio material aí, que é a água, ela atrapalha a interação entre os íons aí do sal, né? Não sei se é cloreto não, mas se fosse, né, atrapalha a interação entre os íons aí. Ficou mais ou menos? Eu acho que é porque ela foi bem específica aqui, ó, né? Até que aqui ele falou que fica 81 vezes menor. Geralmente, ele fala que a constante é 81 vezes maior, aí você fica num nó. Ah, mas então, se a constante é maior, então a força deveria ser maior. Não, ele não está falando do K, ele está falando dessa daqui, ó, de permissividade elétrica. Beleza? Melhorou um Ok. pouquinho aí, Bruna? Não, né? Aham. Melhorou, né? Bacana, então. Mais algum? No caso é de potencial elétrico, né? Módulo 3. Tá certo? Módulo 3 da fonte C lá. Frente C, né? Perdão. Na figura estão representadas três cargas elétricas, que eu não estou nem aí com as dimensões dela. Q1 é maior que zero, então Q1 é positiva, Q1 é positivo. Q2 é negativa, é uma carga negativa. E Q3 também é negativo. Isoladas e imersas no vácuo em um ponto, tá? A um ponto, a uma determinada distância do ponto P. O potencial elétrico no ponto P criado pelas cargas, né? O que eu posso afirmar sobre eles, né? Então, o que eu posso afirmar sobre os potenciais aqui? Bem, o potencial no ponto P aqui, teoricamente, eu vou ler com calma ali, mas teoricamente, no ponto P, é o potencial que a carga 1 vai gerar. Que potencial é esse? Bem, depende do meio, que ele já especificou que é o vácuo, depende da carga, né, lógico, e depende da distância. Só que, se a carga é positiva, o meu potencial também é, tá? Se minha carga é negativa, porque ele não é vetor, né? O meu potencial também é. Então, lá na hora de descobrir qual que é o potencial resultante, por exemplo, no ponto P, eu não tenho vetor para desenhar. Eu literalmente somo todos os potenciais que foram gerados lá. Só que aí eu tenho que lembrar que, né, o único potencial positivo aqui é o 1. Então, quando eu for somar com 2, o 2 é negativo. E quando eu for somar com o 3 é negativo, porque foram gerados por cargas negativas, menores do que zero. Ok? Então lá, letra A. Três cargas elétricas é calculada somando-se algebricamente os potenciais elétricos devido às cargas 1, 2 e 3. Sim, a princípio não vi nada de errado nessa daqui não. Foi o que eu fiz aqui, uma soma algébrica de todos eles. Beleza? Letra B. Três cargas elétricas é calculada somando-se vetorialmente. Parei aqui. Vetor, campo é vetor. Isso aqui não é vetor, tá? Isso aqui é um valor, é um número, tá certo? É um módulo só, tá? Lembrando que potencial, além dessa formulazinha aqui, potencial pode ser compreendido como sendo trabalho, energia, né, para transportar uma carga, ou seja, não é vetor. É energia que você gasta para transportar uma carga. Isso não é vetor. Vetor é força e campo. Beleza, então tá errado, nem vou ler o resto. Três cargas elétricas é calculada somando-se os módulos dos potenciais elétricos, os módulos dos potenciais elétricos, problema aqui, ó, dos potenciais devido às cargas Q1, Q2 e Q3. Eu devo considerar o sinal de quem é negativo, tá? Senão vai dar errado, beleza? Como eu disse aqui, não é vetor, mas não é só vetores que eu considero o sinal negativo, né? D de dado. Cargas elétricas, está indo tudo bem, Beatriz? Só me interromper se for o caso. Às vezes você ficou com a dúvida, tem alguma coisa aqui que você não gostou, que você não Não, tá concordou. assim, é por causa que eu acho que quando eu fui fazer deu alguma coisa errada. Eu tô vendo aqui o que que foi. Beleza. Cargas elétricas Q2 e Q3. As cargas elétricas Q2 e Q3 é zero. Q2 e Q3 é zero. Independente do valor
da carga ficou muito estranho. Como que dependente do valor da carga, se eu dependo da carga, dependo do sinal da carga, ficou muito estranho a letra D aqui. As cargas elétricas, letra E, as cargas elétricas Q1 e Q2 e Q3 é zero, devido à posição das cargas em relação ao ponto. Primeiro que não me falaram nada sobre sim, eu não posso bater o olho aqui e falar, ah, tá no meio, hein? Então a distância é a mesma para todo mundo. Primeiro que eu não posso falar isso, tá? Mesmo que fosse, né? Eu não posso falar que é zero, porque eu tenho dois potenciais aqui, ó. Se eu tivesse somando dois potenciais é, de uma carga negativa, de uma carga positiva, perdão, com um de uma carga negativa, por exemplo, se fosse só um e 2, as cargas com o mesmo módulo e mesma distância, aí, pô, mesmo as cargas são iguais. A distância também, aí esse potencial aqui, ó, daria zero, né? Mas tem que ser números pares, né? De potencial. Aí esse aqui foi gerado por uma carga positiva e esse aqui foi gerado por uma carga negativa, tá? Aí poderia ser zero. Caso contrário, né? Como eu tenho um número ímpar aqui, ó, não tem como dar zero, né? Então essa daqui tá errado, eu vou marcar a letra A, beleza? Então deveria ser um número par aqui, né? Para dar zero, né? E concordando bonitinho que uma é positiva, outra é negativa e assim por diante. E aqui eu tenho um número ímpar, né? Não tem como ímpar. Não tem como esse negócio dar zero não, beleza? Tranquilos? Então é assim mesmo, galera. É uma aula de dúvidas, não rende tanto assim, né? Duas, três dúvidas, infelizmente. Vai explicar com calma, não é cursinho, né? É terceiro ano, vai explicar os negócios com mais calma, né? Para entender melhor. É um momento de revisão de conteúdo, tá certo? Ainda mais que o conteúdo de elétrica, um é pré-requisito do outro, praticamente, tá? Então, um abração para todo mundo aí, beleza?